Bom dia, irmã Karen, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos iniciando o nosso devocional do dia, devocional do manancial. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, segunda-feira, nós somos da Terceira Igreja Batista em Itatiaia, sou o pastor Cleverson Nicomedes. Nós vamos juntos agora louvar e adorar ao nosso Deus. Viu o hino aqui? 293. Irmão Sérgio, graça e paz, amado irmão, seja muito bem-vindo. Meu amado irmão, camarada. Deixa eu ver se vai tocar um hino aqui. Vamos orar nesse momento. Irmã Conceição, querida diaconisa, irmã diaconisa Elô, minhas queridas diaconisas, Deus abençoe grandemente, irmãs Elô e Conceição. Vamos orar, dando assim início ao nosso devocional. Querido e amado Deus, obrigado, Pai. É com muita gratidão em nosso coração, uma alegria imensa que nós podemos entrar na Tua presença agora, unidos como igreja, juntos, Pai, para juntos, numa só fé, dizermos ao Senhor o quanto nós te amamos, Pai. Obrigado por esta oportunidade, por esse momento de estarmos aqui. Obrigado. Abençoe a nossa semana, abençoe o nosso dia, abençoe o nosso lar, nossa família, abençoe a vida de cada um dos amados irmãos e irmãs que estão acompanhando juntamente comigo, para juntos termos o privilégio, da oportunidade de louvarmos ao único digno de nosso louvor, Deus vivo, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queria me desculpar aqueles imprevistos familiares, né? E acabou o gás, e aí o carro do gás estava passando ali no momento da gente dar início aqui. E aí foi bom, porque eu ia ter que sair depois para poder buscar o gás, o carro do gás passou na frente de casa agora um pouco. Então foi esse imprevisto que nós tivemos, tá? Mas acontece, né? Família é assim mesmo, e é bênção. Glória a Deus que a gente tem o dinheirinho ainda para comprar um bujão de gás, né? Um botijão de gás. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Um hino 293 do cantor cristão.
travada aqui. Glória a Deus, hino maravilhoso, hino abençoado. Deus é digno de toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Deus é digno. Irmãos, a leitura bíblica do nosso devocional de hoje é Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 20. Efésios, capítulo 5, 15 a 20. Efésios 5, de 15 a 20. Irmã Karen diz que Irmã Elô, né, dá bom dia a todos. Irmã Conceição dá bom dia. Irmã Karen. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém, irmã Karen. Exatamente assim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado, seu propósito. Irmã Sabrina, bom dia, irmã Sabrina. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, Efésios capítulo 5, de 15 a 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né, irmã Karen, o exercício que nós acabamos de fazer, né, que eu acabei de fazer agora há pouco. Estava na hora de começar o devocional, o gás tinha acabado, o carro do gás passando na rua, e aí nós vamos lá, né, pegar o gás e demos uma atrasadinha aqui no início do devocional. Mas, entendendo que, glória a Deus, graças a Deus que a gente tem um dinheirinho para comprar o gás, e glória a Deus, tudo em tudo dá graça, tudo é Deus para ser glorificado. Ações e pensamentos espirituais. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Foi escrito pelo pastor Jefferson Dantas.
e tem como base o versículo 15 do texto que nós acabamos de ler. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Versículo 15. E o texto para nós meditarmos nesta manhã diz assim: a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a maldade são sentimentos e pensamentos que não convêm ao cristão. São atitudes que devem ser abandonadas para que haja edificação mútua de verdade. Esses posicionamentos entristecem o Espírito Santo, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 30. Que o Espírito Santo, que é o guia e o diretor da vida de todo cristão. Quando os jovens contrariam os avisos, admoestações e conselhos de seus pais, eles os ofendem e ferem. Assim também, agir contrariamente às orientações e direcionamentos do Espírito Santo causará tristeza a ele e certamente nos trará consequências desagradáveis. As ações e pensamentos devem trazer cura ao mundo. A Igreja de Jesus Cristo deve fazer a diferença nesse mundo, sendo instrumento de Deus, não empecilho, deixando a letargia e o cumprimento da sua missão. A insensatez, entretanto, é, por vezes, a marca da vida de algumas igrejas. Pessoas imaturas agem de forma inconveniente e suas palavras geram constrangimentos. Esta não é a posição de uma pessoa cristã. Aquele que faz parte do corpo de Cristo deve ter cuidado com a maneira que vive, buscando todos os dias sabedoria de Deus para as relações interpessoais, de forma que glorifique ao Senhor e que não manche a mensagem do Evangelho. É o que nós temos falado sempre aqui sobre o nosso testemunho, né? A conduta da nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E, de acordo com o que nós lemos agora, a meditação do dia, o Espírito Santo, que é aquele que nos orienta, que nos dá aí o guia da nossa vida, a orientação da nossa vida, a direção da nossa vida, e nós sempre, né, pedimos a Deus o discernimento espiritual, que assim seja, que nós venhamos a pedir esse direcionamento, esse discernimento espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são os opressores nos campos espirituais, que muitas vezes nos fazem cair da presença de Deus, nos fazem pecar. Então nossa luta é espiritual, e então nós pedimos a Deus discernimento espiritual para saber o que é certo e o que é errado aos olhos do Senhor, para que assim possamos buscar sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Isso se chama obediência aos preceitos e às leis de Deus. Então assim nós devemos viver. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a vigiar e orar. Tem uma vida de oração. E não é uma vida... nós temos que fazer várias tarefas. E nós não vamos conseguir fazer todas essas tarefas de joelhos orando. Em algum momento nós vamos ter que nos levantar e arregaçarmos as mangas e trabalhar, estudar e viver a nossa vida. Mas como viver uma vida de oração? Em todo momento da nossa vida, não importa o que você esteja fazendo, o que eu esteja fazendo, é nós estarmos ligados a Deus, sempre pedindo a Ele discernimento espiritual. Você pode estar lavando louça e estar falando com Deus, pedindo a Deus discernimento espiritual para discernir o certo e o errado, para te dar direcionamento em suas decisões. Talvez naquele momento ali, Deus está te preparando para tomar uma grande decisão logo mais adiante. Então que você busque em Deus esse discernimento espiritual, seja ligado a Deus o tempo todo, em oração, sempre falando com Ele o tempo todo em oração, com fé,
pedindo a Ele esse direcionamento. Senhor, o que é certo a se fazer nessa situação? Senhor, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? E aí, conhecendo o Deus da Bíblia, nós vamos entender o que Ele faria, de acordo com o caráter, de acordo com a essência do nosso Deus, que é amor. Qual atitude Ele tomaria? E aí nós vamos sendo assim guiados por Ele, para tomarmos atitudes que vão fazer com que nós tenhamos um bom testemunho diante da sociedade e estejamos bem